Olá, meus irmãos. Esse é o nosso terceiro e último encontro falando sobre escatologia, falando sobre o fim de todas as coisas. E eu quero fazer uma ressalva aqui a respeito do vídeo passado. Nós falamos sobre o intervalo entre o sexto e o sétimo selo, só que eu esqueci de mencionar a respeito do sétimo selo, tá? Então vamos lá bem rápido. O sétimo selo se refere à segunda metade da grande tribulação, um período onde as coisas irão de fato apertar, com os anjos tocando 7 trombetas, que representam mais 7 acontecimentos que assolarão o mundo, tá? Junto com os selos sendo abertos. No fim, no último selo, no sétimo selo, acontecerá também o tocar, o soar das 7 trombetas, com acontecimentos que irão ser perturbadores. Tá bem? Então vamos lá ao nosso derradeiro encontro. Eu quero falar com vocês sobre a vinda de Jesus, ou seja, a segunda fase da vinda de Jesus. A primeira, quando Jesus vem, arrebata a sua igreja, eleva a sua igreja aos céus. Nós passamos por um período de 7 anos, enquanto a grande tribulação está na terra com toda a sua aflição, o anticristo dominando, besta, falso profeta, coisas terríveis acontecendo. A igreja está com Jesus Cristo, porque passou pelo arrebatamento, passou pelo tribunal de Cristo, está nas bodas do Cordeiro. Nós sabemos que é um período de 7 anos, a igreja desfrutando de toda a graça, toda a misericórdia de Jesus nos céus. Entretanto, nós não ficaremos no céu para sempre. Será um período de 7 anos. Nós vimos que o povo ele entenderá que Jesus Cristo é o Messias no período da grande tribulação. Muitas pessoas rejeitarão a marca da besta e perderão as suas vidas, terão as suas vidas ceifadas pelo sistema do anticristo. Aí sim o povo de Israel cairá em joelho, em pranto, em choro, clamando pelo Messias, clamando por Jesus Cristo. E nós vimos que o período da grande tribulação tem um tempo pré-determinado para terminar. E é justamente nesse período do 7º ano que acontece a vinda de Jesus na sua segunda fase. Tá? Então vamos ver o que Apocalipse capítulo 16, do verso 13 ao 16 diz. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. E então os 3 espíritos se reunirão no lugar em que, em hebraico, é chamado de Armagedon. É nesse período, irmãos, que Jesus Cristo, ele virá. Jesus Cristo virá com os crentes, com os cristãos, com a sua noiva, com os anjos e também com os santos da tribulação. Os santos que passaram pela grande tribulação e que perderam suas vidas. Zacarias 12, verso 9 e 10 diz assim: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Preste atenção. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. E olharão para mim, aquele a quem transpassaram. É Jesus. E chorarão por ele como quem chora a perda de um único filho, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Jesus virá justamente nesse período, quando o povo de Israel começar a se lamentar, começar a chorar, porque eles se arrependerão por terem rejeitado Jesus Cristo. Apocalipse 21
Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Meus irmãos, vamos lá. Esses textos aqui são maravilhosos, esplendorosos. O que acontece? A igreja, ela volta com Jesus Cristo nesse período, no final do 7º ano, para derrotar o anticristo. Jesus derrotará o anticristo e lançará, como diz a palavra aqui, o diabo, Satanás, por 1000 anos acorrentado. Ele ficará preso no abismo durante 1000 anos. Ou seja, no período do milênio, o diabo ele estará preso, acorrentado. A palavra diz ainda que no final é necessário que ele seja solto, mas por pouco tempo. Mas a verdade é que nós estaremos no céu com Jesus Cristo quando o povo de Israel começar a clamar por Jesus, se arrepender, se lamentar, entender que Cristo era o Messias. No final do 7º ano, Jesus volta com a sua igreja, ele vence o anticristo, aprisiona o diabo por 1000 anos e será instaurado um período de 1000 anos onde Jesus Cristo reinará sobre a terra. Será um período de paz, de desfrute, de gozo, de alegria. Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz o seguinte: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós falamos a respeito da salvação. A igreja recebeu a salvação para desfrutar das bodas do Cordeiro, mas aquele que passar pelo período da grande tribulação terá mais uma chance, porque Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz que aqueles que perseveraram, não receberam a marca da besta, nem a sua imagem, não fizeram coisa alguma que agradasse ao anticristo. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então eles estarão também com Jesus, com a igreja, reinando durante esse período de 1000 anos. Então nós vimos que após o milênio, Satanás será solto. Apocalipse capítulo 20, verso 7 ao 10 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, ou seja, quando terminar o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para sempre. A partir daí, já não há perturbação na terra por parte do diabo, digamos assim, porque ele estará condenado para sempre. Deus permitiu que no fim do milênio ele fosse solto para enganar mais algumas pessoas. Mas, a princípio, nós entendemos que Jesus Cristo é maior do que o diabo, sempre foi, sempre continuará sendo, e ele foi solto justamente com um propósito específico. Mas a palavra diz que desceu fogo dos céus e o consumiu. E por fim nós teremos o juízo final, que é o julgamento do grande trono branco, e ocorrerá logo após o governo milenal, o fim do milênio. Os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para serem julgados segundo a sua obra. Também será o julgamento final da morte e do inferno.
Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15, diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Por fim, está consumado. Está consumado o propósito de Deus, a proposta do Senhor da restauração de todas as coisas, de separar um povo santo, um povo que se rendeu a Jesus Cristo e entendeu o que significava a restauração do Pai em suas vidas. E por fim, eu gostaria que nós, mais do que lêssemos, entendêssemos a visão que João teve no capítulo 21 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 3. Porque após o julgamento final, Deus fará novos céus e nova terra. Apocalipse 21, do verso 1 ao 3, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, vamos fazer uma pausa aqui para nós analisarmos esses 3 versos, verso 1, 2 e 3 do capítulo 21. Se nós formos pensar no Éden, Deus ele pretende restaurar todas as coisas segundo esse local, segundo o Éden, segundo esse jardim que foi plantado no Éden. A palavra vai dizer que João ele viu um novo céu e uma nova terra. Portanto, esse lugar em que nós estamos, ele já não é mais, já não existe. Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia. João viu a cidade santa que descia do céu, preparada, adornada como noiva para o seu marido. Então João ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ou seja, a nova Jerusalém está com os homens, portanto está consumado. E o versículo conclui assim: com os quais ele viverá. Deus viverá conosco na nova Jerusalém. E Deus estará com eles e será o seu Deus. Assim termina. Meus irmãos, o plano de Deus inicial se concluiu na nova Jerusalém. A proposta de Deus sempre foi se relacionar com o homem de forma direta. Foi assim que acontecia com Adão e Eva. Deus, na viração do dia, se mostrava, se apresentava a eles. Mas o pecado os destituiu desse privilégio. Então será preciso a renovação de todas as coisas. Será preciso Deus plantar um novo lugar, ou seja, será preciso Deus plantar a nova Jerusalém, um novo local onde ele virá se relacionar com o homem. É assim que João viu. Essa é a interpretação correta. E Deus estará com eles. Assim diz os versículos. E ele estará com eles. Finalizando, o cenário montado é esse. Deus
estará conosco na Nova Jerusalém. Ele estará conosco assim como esteve com Adão e Eva. Assim como ele se mostrava a Adão e Eva, Deus se mostrará a nós. A nós que suportamos toda a carga de peso, de aflição, de luta, de angústias, por amor a Jesus. Portanto, tudo será restaurado e todo o processo do Éden se concluirá na Nova Jerusalém, onde Deus se manifestará a nós assim como Ele é. Amém? Então, assim nós terminamos essas 3 etapas de vídeo, conversando com vocês a respeito de forma gradativa todos os processos escatológicos que acontecerão. E se houver alguma dificuldade, ainda nós estamos disponíveis a tentar saná-las. Eu quero dizer para vocês que quando nós voltarmos aos cultos presenciais, nós poderemos estudar de forma mais minuciosa essa questão do fim de todas as coisas, do fim dos tempos, e que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua casa e sua família. Estude mais.